Outro ponto que no contrato de compra e venda deve ser muito observado e que gera muita discussão judicial é quando o vendedor ele é casado, então nós temos que observar quando que esse bem foi adquirido pelo vendedor e também qual que é o regime de bens desse vendedor. Por quê? Porque a depender do regime de bens, embora só o nome dele conste lá na matrícula do imóvel, embora só ele conste na matrícula do imóvel como proprietário, a depender do regime de bens, a esposa pode ser também proprietária. Pode ser que só esteja faltando uma informação no registro de imóveis, que ele é casado com fulana de tal. Portanto, quando o sujeito é casado, nós temos que observar duas coisas muito importantes. A primeira delas é qual é o regime de bens e a data do casamento. E a segunda é quando esse imóvel foi adquirido pelo vendedor. Por quê? Porque sempre que o sujeito for casado, que não seja pelo regime da separação absoluta de bens, o cônjuge participa do negócio como interveniente e anuente, porque o artigo 1647 do Código Civil fala sobre a chamada outorga uxória. E outorga uxória nada mais é do que a concordância do cônjuge para alienação de um bem imóvel de propriedade exclusiva do outro cônjuge. Porque se a propriedade for comum pelo regime de bens, ele não vai participar como anuente, mas sim como vendedor, certo? Então vamos imaginar aqui, se por acaso o sujeito ele é casado e venda um imóvel sem a outorga uxória do seu consorte. Será que esse consorte, será que esse cônjuge que não anuiu com essa compra e venda tem tutela jurisdicional? Será que ele pode manejar uma ação jurisdicional para buscar preservar o seu direito nesse aspecto? E a resposta é sim. Sim, ele pode. Está lá prevista no artigo 1649 do Código Civil, nos diz o seguinte: a falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária tornará anulável, grifem a palavra anulável, tornará anulável o ato praticado. Quando o outro cônjuge pleitear-lhe anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. E essa parte final é extremamente importante, porque vejam só, o prazo para anular esse contrato de compra e venda, essa escritura de compra e venda é também de 2 anos. Mas observem, o termo inicial desse prazo não é da celebração do negócio jurídico, mas sim do término da sociedade conjugal. Então, vejam bem, se um cônjuge vende um bem sem a outorga uxória do seu consorte, esse negócio jurídico ele é anulável, mas o prazo para pleitear a anulação começa a contar do término dessa sociedade conjugal. E terminou a sociedade conjugal, inicia o prazo de 2 anos para pleitear a anulabilidade daquele negócio jurídico. E, gente, entre a celebração do contrato de compra e venda e o término da sociedade conjugal, muitos anos podem ter se passado. Percebem que isso gera uma insegurança jurídica? Percebem como é extremamente relevante que o vendedor esteja com a sua esposa ou a sua esposa esteja com o seu marido para aquela concretização daquele negócio? Percebem como é importante que o comprador tenha a cautela, tenha o cuidado de exigir a participação do cônjuge nesses negócios jurídicos,
certo? Prof, mas você falou que depende do regime de bens, depende de quando for adquirido aquele bem. Sim, tudo isso depende, mas eu vou gravar um vídeo para vocês sobre a diferença dos regimes de bens no casamento, para facilitar um pouco mais a compreensão. Mas aqui eu só queria deixar registrado que o comprador tem que ficar muito, muito atento e exigir a outorga conjugal para essa compra e venda, porque senão ele sujeita aquele negócio jurídico a uma instabilidade por um prazo muito prolongado, porque o prazo de 2 anos para anular aquele negócio inicia do término da sociedade conjugal, ok? Certo. Prof, isso se aplica também à união estável? Sim. Sim, desde que o comprador saiba daquela união estável, certo? Porque se ele souber que o vendedor vive em união estável, é importante que ele exija a outorga convivencial, ou seja, a outorga da convivente. Por quê? Porque o STF entende que a união estável é equiparada em todos os termos ao casamento. Não tem diferença alguma. Então, a gente trata da mesma forma. Prof, mas e se o comprador não sabe que o vendedor vive em união estável? Bom, se ele não sabe, aí ele é um terceiro de boa-fé e a jurisprudência tem tutelado o terceiro de boa-fé. E o convivente prejudicado vai resolver com o seu consorte através da reparação civil. Certo? Tudo bem nesse aspecto?